Oi, pessoal! Essa é a aula de Química Inorgânica dos Elementos. É a primeira aula, parte 1, da revisão de propriedades periódicas. Eu espero que vocês consigam utilizar esses vídeos para que vocês consigam estudar posteriormente e não precisem simplesmente da minha aula presencial. Eu vou mostrar agora para vocês um vídeo de uma reação entre o sódio e o cloro. E eu quero que vocês observem o que acontece. O sódio está adicionado no balão, uma gotinha de água é adicionada para iniciar a reação e ele reage violentamente com o gás cloro. Por que será que essa reação ocorre de uma maneira tão violenta? O sódio chega a pegar fogo e o balão incandesce para formar cloreto de sódio. Então, o que a gente vai ver durante toda essa matéria é por que algumas reações ocorrem e outras não, e por que algumas reações podem ocorrer violentamente, enquanto outras não. Então, eu espero que vocês gostem dessa matéria. Essa matéria tem bastante conteúdo e vamos lá seguir nesse semestre. Para a gente começar, a gente precisa entender qual é o conceito de periodicidade, né? Então, a periodicidade ela é central na química inorgânica e ela é necessária para que a gente tente racionalizar os fatos químicos que a gente conhece. Então, com esses fatos químicos e com essa racionalização, a gente consegue sugerir ideias para que a gente consiga entender os nossos estudos. A periodicidade e a tabela periódica, elas encontram sua interpretação natural na estrutura eletrônica de cada átomo. E a gente consegue observar existem cerca de 146 tipos e subtipos de classificar os elementos periodicamente. Então, não há uma melhor maneira da gente demonstrar a tabela periódica, porque a escolha que a gente for utilizar vai depender dos propósitos que a gente quer utilizar essa tabela periódica. Algumas dessas formas enfatizam as relações químicas e a valência, outras enfatizam a configuração eletrônica dos elementos, e outras enfatizam a dependência dos períodos nas camadas e subcamadas da estrutura atômica. A forma mais conveniente que a gente observa na nossa vida, nosso dia a dia, é essa tabela periódica aqui. Essa, então, é a tabela periódica mais comum que a gente observa. E o que a gente vê nessa tabela? O hidrogênio está logo acima dos metais alcalinos. Então, abaixo do hidrogênio nós temos os metais alcalinos, ao lado dos metais alcalinos nós temos os metais alcalinos terrosos, ao lado dos metais alcalinos terrosos nós temos os metais de transição, seguindo os metais de transição nós temos alguns metais e não metais que se constituem das famílias do bório, do carbono, do nitrogênio, do oxigênio e dos halogênios. Após a família dos halogênios, nós temos a família dos gases nobres e isolada na tabela periódica, nós podemos ver que estão os lantanídeos e os actinídeos. Como eles estão isolados, isso talvez não seria a melhor maneira da gente entender qual é a periodicidade química deles. Eles estão inseridos ali nos metais de transição, mais ou menos, mas são uma tabela à parte. Então, tentando melhorar esse tipo de interpretação e de desenho de tabela periódica, Franklin Hyde ele colocou esse tipo de tabela periódica, em que ele fazia fitas curvas. E o Franklin Hyde ele trabalhava com o silício, então ele resolveu colocar o silício em evidência. Então, ele está bem no centro dessa tabela periódica. O que a gente pode observar nessa tabela periódica é que, como os elementos que têm propriedades mais parecidas com o silício estão logo acima e abaixo desse centro que é o silício. E ele tem algumas linhas que conectam com outros elementos que também têm propriedades similares. Algumas propriedades similares. Essa tabela periódica ela está organizada pela valência mais comum dos elementos. Então, esse número que está logo à direita de cada elemento indica a valência mais comum de cada elemento. Então, por exemplo, os elementos que estão
em vermelho, eles apresentam uma valência igual a 1. E os elementos que estão em azul apresentam uma valência igual a 2. E assim por diante. Outra representação que a gente pode encontrar é a de Szymanski e Bailey. O que eles fizeram? Eles separaram os elementos de acordo com o orbital que era utilizado na camada de valência no seu preenchimento. Então, hidrogênio e hélio apenas utilizam o orbital s, e eles estão isolados logo acima no começo da tabela periódica. Abaixo deles estão os elementos que utilizam os orbitais s e p no preenchimento. Abaixo deles estão os elementos que utilizam os orbitais sp e d no preenchimento da camada de valência. E logo abaixo estão os elementos que utilizam os orbitais sp, d e f no preenchimento da camada de valência. Existe um outro tipo de tabela periódica, que é a tabela periódica 4D. A tabela periódica 4D é essa que eu estou mostrando para vocês, que é a de Stowe e Serre, e ela representa nos eixos x e y os valores dos números quânticos m e s. E no eixo z está representado o número quântico principal, representando a camada principal. A quarta dimensão, que a gente não consegue visualizar, eles resolveram determinar por cores. E essa quarta camada, ela seria um valor particular do somatório de n mais L, tomando a forma de períodos horizontais. Nessa tabela periódica, o que a gente pode observar é que quem tem um L igual a 0 seriam os metais alcalinos e alcalinos terrosos. Quem tem um L igual a 1 seriam os não metais e semicondutores. Quem tem um L igual a 2 seriam os metais de transição. E quem tem um L igual a 3 seriam os lantanídeos e os actinídeos. Juntando eles, mais parecido nessa tabela periódica do que a gente conseguiria os lantanídeos e os actinídeos dos outros elementos. Mas, voltando à tabela periódica mais comum. A gente estuda a tabela periódica mais comum porque ela quer nos demonstrar algumas propriedades. Por exemplo, a tabela periódica mais comum ela está organizada de uma determinada forma, em que nós temos o hidrogênio e o hélio com o nível eletrônico 1s sendo preenchido. Já os metais alcalinos e alcalinos terrosos, eles têm o nível que está sendo preenchido também é S, mas cada um deles, à medida que a gente vai descendo na tabela periódica, a gente aumenta o número quântico principal. Então, a gente tem 2s, 3s, 4s e assim por diante. Do outro lado da tabela periódica, nós temos os não metais e alguns metais, e eles teriam o preenchimento agora dos orbitais p. Então, seguindo novamente a mesma lógica, à medida que a gente vai descendo a tabela periódica, nós temos o número quântico principal aumentando. Então, é 2p, 3p, 4p e assim por diante. No meio que nós temos os metais de transição, quem está sendo preenchido, principalmente, é o orbital D. Então, seriam 3D, 4D, 5D e assim por diante. Já os lantanídeos e os actinídeos utilizam os orbitais F, a partir do 4F e do 5F. Com isso, a gente consegue prever e fazer o entendimento das tendências de periodicidade. E as tendências de periodicidade podem ser divididas em tendências físicas e tendências químicas. Nesses primeiros vídeos, nós vamos apenas verificar as tendências físicas dos átomos. Então, o que são as tendências físicas? São os raios atômicos, os iônicos, a energia de ionização, a afinidade eletrônica, eletronegatividade, ponto de fusão, de ebulição, entalpia de vaporização e entre outros.
Enquanto as tendências químicas são a valência, o estado de oxidação, as propriedades anômalas dos elementos do primeiro período, o efeito da contração lantanídica, relações diagonais, efeito do par inerte, tendências de basicidade e entre milhares de outras. E as tendências químicas são o foco desta matéria. Então, o que a gente vai relacionar durante toda essa matéria serão as tendências físicas com as químicas. E eu espero que no final desse semestre vocês consigam fazer essa relação muito bem para toda a tabela periódica. Então, no próximo vídeo, nós vamos começar então com as tendências periodicidade físicas.